Fala galera! Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo da análise combinatória. Ontem nós aprendemos sobre o fatorial, aprendemos sobre o PFC, o princípio fundamental da contagem. Então vamos dar continuidade agora falando de permutações e permutações com repetições. Então vamos lá, permutações, mais conhecido como N fatorial. Vamos iniciar a situação com um exemplo. Duas formas distintas, estou falando na ordem, não da posição e da maneira como as pessoas vão estar na foto. Eu e minha família, que temos 5 pessoas, podemos aparecer em uma foto. Qual a disposição que nós podemos aparecer? Estou dizendo da posição, do sorriso, se vai estar de uma outra posição ou não. Então vamos lá, vamos pensar aí nessa situação. Então, como eu estou pensando em ordem, eu tenho 5 decisões para tomar. Aí a pergunta é, quantas escolhas eu tenho para quem vai ficar na primeira posição? 5. Beleza, definido, tomada essa decisão, quantas escolhas para a segunda posição? 4. E assim nós vamos seguindo, né? Quantas escolhas nós vamos ter para a terceira posição? Tomada a outra decisão? 3. Continuando lá, seguindo o princípio fundamental da contagem, né? Quantas escolhas nós vamos ter para a quarta posição? 2. Quantas escolhas vão sobrar para a quinta posição? Uma pessoa, porque eu já tomei todas as outras decisões, me sobrou apenas uma escolha. Logo, a gente pode observar que como eu tenho 5 escolhas para a primeira decisão, 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a quarta e 1 para a quinta, o resultado da quantidade de formas distintas que minha família pode aparecer na foto é o produto dessas escolhas. Né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. 120 formas distintas de nós aparecermos nesta foto. Observem que esse problema ele é um problema em que eu tenho 5 posições para ocupar 5 pessoas. Então eu tenho que tomar 5 decisões e eu tenho 5 elementos para tomar essas decisões, 5 escolhas, que no caso são 5 pessoas, para colocar nessas pessoas. Então, é nesse tipo de caso que nós entramos a permutação, quando nós temos uma quantidade de decisões igual à quantidade de escolhas que eu tenho. Mas notem que interessante aí. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembra vocês alguma coisa que a gente já estudou? Lembra sim, hein? Lembra de 5 fatorial. Eu peguei o 5 e multipliquei até chegar no 1 pelos seus antecessores. Então, sabendo disso, a gente pode definir aí o que é a permutação. Sejam n elementos distintos e P de n a gente vai chamar de o número de permutações possíveis desses n elementos. Permutação é a mesma coisa que troca. De quantas maneiras esses 5 elementos podem se permutar, se trocar de posição? A gente define simplesmente P de n como n fatorial. Então, se eu quiser fazer permutação, basta eu fazer a fatorial da quantidade de elementos. Vamos aqui para mais um caso. Que são mais utilizados a questão de permutações. Primeiro, quantos são os anagramas aí formados com as letras da palavra granizo? Permutação é trocando essas letras de posição. Por exemplo, granizo é uma. Mas e se eu trocar o Z com o O de posição, já vou ter um outro anagrama. Se eu trocar o G com R, e aí eu posso fazer essa troca, quantas vezes eu posso trocar essas letras de posição? Vamos lá? Simples. Se eu tenho ali quantas letras nós temos, granizo são 7 letras. Então, a resposta basta fazer a mutação de 7, que no caso seria 7 fatorial. 7 fatorial igual a 5.040 anagramas. Então, esses são os anagramas formados com as letras da palavra granizo. Vamos dificultar um pouco? Essa está um pouquinho fácil, né? Vamos pensar agora nessa situação aqui, ó. Ainda com as palavras, com a palavra granizo, eu quero saber agora quantos são os anagramas que começam e terminam com vogal. Eu estou dando uma restrição para 2 decisões que nós devemos tomar. Vamos pensar? Então vamos lá. Estou fazendo aqui esse pontilhado porque isso vai me ajudar a tomar decisões, né? Eu tenho ali 7 posições desses pontilhados. Mas eu tenho 2 restrições. A questão está pedindo aqui que o meu anagrama comece e termine com vogal. Então, eu vou pensar aqui na primeira posição, que ele quer que comece com uma vogal. Tem 3 vogais lá em cima. Então, para minha primeira posição, eu tenho 3 elementos, 3 escolhas para tomar essa decisão de colocar na primeira posição uma vogal, que é ou é o A, ou é o I, ou é o O. Tomei essa decisão, vou partir lá para minha última posição, porque ele pede que termine com vogal.
Mas pense bem, se eu já escolhi uma posição, já tomei uma decisão de escolher uma vogal para a primeira posição, então só vão me sobrar duas vogais para eu colocar na última posição. Então agora eu defini a minha restrição que a questão me deu, que era começar e terminar com vogal. Eu tinha 3 decisões para minha primeira posição, tomei essa decisão, me sobrou 2 escolhas para minha última decisão, que era terminar com vogal. Agora só falta ali no meio. Ó. Ali no meio eu tenho 5 letras e não há restrição alguma para essas 5 letras. Elas podem se trocar aí o quanto elas quiserem, se permutarem. Então, se elas podem se permutar, aí no meio basta eu fazer a permutação das 5 letras que sobram, ou seja, 5 fatorial. Como é que fica essa conta? Vamos ver. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 5 fatorial, que são as 5 letras que vão ficar no meio, vezes 2. 3 é a primeira posição, a quantidade de escolhas que eu tenho para a minha primeira letra. 2 é a quantidade para a última letra. E 5 fatorial são as 5 que sobram e podem trocar entre si no meio do anagrama. Então, fazendo essa conta aí, né, lembrando que 3 vezes 2 é 6, 5 fatorial é 120, então 6 vezes 120, 720 anagramas. Massa! Agora, existem algumas permutações em que vão acontecer uma situação interessante. Veja essa permutação que eu vou pedir para vocês fazerem aqui, esse anagrama. Quantos são os anagramas formados com as letras ovo, da palavra ovo? Tá? Eu quero que vocês observem que a letra A está se repetindo. Ela aparece 2 vezes na situação. Então, por isso que aqui vai envolver uma permutação com repetição. Tá bom? Eu vou fazer os anagramas aqui da palavra ovo da seguinte forma. Eu vou chamar o primeiro O de O1 e o segundo O de O2. Para vocês observarem uma coisa e depois a gente vai fazer uma análise. Olha só. Ó, a gente pode ter os seguintes anagramas. O1, O2V, O2, O1V, O1V, O2, O2V, O1, VO1, O2, VO2, O1. Observaram que eu coloquei aqui com cores vermelha, verde e azul, em pares? Porque, gente, se eu não tivesse colocado essa restrição de O1, O2, teria alguma diferença entre esses dois anagramas aqui? Nenhum, né? Seria OOV, OOV. A mesma coisa aqui em verde, ó. Se não tivesse essa restrição de O1, O2, ficaria OVO, OVO. E a mesma coisa aqui. Então, a gente diz que esses elementos aqui eles estão repetindo. Eu estou colocando ele 2 vezes. Estou contando um anagrama 2 vezes. Então, como é que eu vou responder a quantidade de anagramas sem eu precisar ter que fazer essa lista de anagramas, né? Até porque eu peguei uma palavra pequena. E se fosse uma palavra grande, né? Imagina o trabalho que ia dar para fazer todos. Vamos pensar então, ó. Basta a gente fazer o fatorial de 3. Porque a gente aprendeu que quando eu tenho que fazer a permutação de 3 letras é o fatorial de 3, né? Então, 3 fatorial, 6. Só que não vai ser uma resposta correta porque tem letras que se repetem 2 vezes. Então, basta que a gente pegue esse 6 e divida por 2 fatorial. Olha lá, fica 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que são as 2 repetições da palavra O. 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6. Fazendo a divisão 6 por 2 vai dar 3 anagramas. São os 3 anagramas possíveis, que é OVO, VOO e OOV. Mas e se for uma outra letra, se for em outras situações? Vamos definir aqui um pouquinho. Vamos definir de uma forma assim informal, tá, gente? Tem uma definição muito concreta, matematicamente provada, fundamentada, tá? Eu quero de uma forma que vocês compreendam. Vai ser assim, ó, permutações com repetições. Dados n elementos com elementos que se repetem x vezes, y vezes, z vezes, seja lá quantas letras estiverem se repetindo ou quantas coisas estiverem se repetindo, aonde essa quantidade de repetições nunca pode passar dos n elementos, tá? A permutações desses elementos será isso aqui, ó. Permutação de n elementos com x, y, z repetições de coisas, de letras. Basta que eu faça n fatorial dividido por vocês vão fazer aí x fatorial, y fatorial, z fatorial, que são o quê? As quantidades de repetições, as coisas que se repetem nos seus n elementos. Ficou com dúvida? Veja esse exemplo. O exemplo vai tirar suas dúvidas, tá? Quantos são os anagramas formados com as letras da palavra batatais? Note aí na palavra batatais
que a letra A se repete 3 vezes e que a letra T se repete 2 vezes. Eu tenho uma letra que se repete 3 vezes, como se fosse o meu X, e a letra T que se repete 2 vezes, é como se fosse o Y lá da fórmula. Então, como é que eu vou resolver esse anagrama aqui? Vou fazer a permutação de 8, porque são 8 letras, mas com a repetição de 2 e 3. Então, basta eu pegar essas letras que se repetem 2 e 3 vezes e colocar aqui como 2 fatorial e 3 fatorial embaixo da fração. Em cima da fração, eu coloco o total de letras mesmo, 8 fatorial. Fazendo essa conta aí, nós vamos ter, né? 8 fatorial, né? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Posso ir até 1. Mas eu vou parar aqui no 3 fatorial para poder anular esse 3 fatorial aqui embaixo. Anulando esse 3 fatorial ali embaixo e já calculando o 2 fatorial que dá 2, nós chegamos nisso aqui, ó. A multiplicação lá em cima até o 4 dá 3.720, dividido pelo 2 embaixo, 3.360 anagramas. Ok? Então, a permutação com repetição, a única coisa que altera é isso. Eu vou fazer a permutação lá de todos os valores, onde está aqui em cima, ó, os 8 valores, 8 fatorial, e só vou dividir embaixo pelas repetições. Pega os elementos que se repetem e coloquem aqui embaixo como fatorial. Então, gente, em resumo, o que a gente viu aqui nessa aula de hoje? A gente viu que a gente usa permutação quando nós temos que tomar N decisões e temos N elementos para escolher ou decidir. Tá? Permutação é troca. Então, de quantas formas esses elementos podem se trocar entre si na mesma quantidade de situações que eu tenho para colocá-los, tá? Depois nós aprendemos que a fórmula aí da permutação simples é simplesmente eu pegar o número de elementos e fazer o fatorial dele, né? Que aí eles vão se trocar ali dentro das posições. E por último aprendemos que as permutações com repetições simplesmente eu fazer uma fração. Eu faço lá os n elementos, n fatorial, e divido pelos elementos que se repetem. Eu divido pela quantidade de vezes que os elementos se repetem, tá? Se aparecer mais de um elemento, você coloca lá embaixo vezes o fatorial desse outro elemento, ok? Então, gente, por hoje é só. Fiquem para a próxima aula aí. A próxima aula nossa a gente vai falar sobre arranjos.